Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Pai, neste momento que nós vamos abrir a Tua Palavra, nós clamamos ao Teu Espírito Santo aqui presente entre nós, que nos dê entendimento dessa palavra, Senhor, que nos dê a força necessária para aplicarmos os princípios bíblicos que nesta noite nós iremos aprender, Pai. Abençoa este culto, esta mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho sido desafiado a pregar sobre a nossa fé, mais especificamente procurando responder a seguinte pergunta: onde está firmada a minha fé? Então, nós preparamos 3 mensagens bíblicas visando responder essa questão. E essa motivação veio também por causa dos nossos pré-adolescentes e adolescentes que, de vez em quando, após o culto, em alguns momentos após a escola dominical, nos trazem questões que têm deixado eles preocupados, inseguros, não é? Por quê? Eles estão nas escolas, estão no 1º grau, estão no 2º grau, alguns, como Samuel, está na universidade, e nesses locais é apresentado uma teoria completamente diferente daquilo que nós aprendemos na igreja e que nós aprendemos, né, em nossa casa com nossas famílias. E muitas vezes os adolescentes, pré-adolescentes, se sentem constrangidos. E se eles defendem a fé na escola, eles são motivo de bullying. Se eles defendem a fé na escola, são motivos de gozação. Não só por parte dos colegas, mas até por parte dos professores. Professores esses que muitas vezes não têm o preparo necessário para ensinar alguma coisa para as crianças, não têm o preparo necessário, principalmente para ensinar ciências. Então, o que eles conseguem aprender de um livro, de uma apostila, eles passam aquilo como se fosse verdade absoluta. E isso tem gerado constrangimento, tem gerado questões para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. O nosso propósito é trazer informações, não só bíblicas, mas também científicas, para que essas crianças, esses adolescentes, possam ter firmeza e não sintam jamais vergonha de defender a sua fé. Então, esse é o nosso objetivo. E nós queremos ler aqui Efésios 2, 19 a 22. O apóstolo Paulo gostava muito de usar metáforas em seus escritos, a fim de transmitir algum ensino. Então, em Efésios 2, 19 a 22, ele nos traz mensagem preciosa a respeito da nossa fé. Efésios 2, 19 até o 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o apóstolo Paulo fala de uma construção espiritual, ou seja, de um edifício espiritual que é a igreja de Cristo, cujo alicerce, o fundamento, é o próprio Senhor Jesus e a sua palavra, somada à palavra dos profetas, né, e dos apóstolos. Isso significa, queridos, que a nossa fé
deve ter como único fundamento o alicerce de Jesus Cristo. Nada mais importa. Não importam teorias, não importam ciências, não importam circunstâncias, não importam pessoas. A nossa fé deve estar fundamentada em Jesus Cristo e na sua palavra. Devemos então fazer a seguinte pergunta: em que ou em quem a nossa fé está sendo firmada verdadeiramente? Em função de que ou de quem a nossa fé se apoia? Infelizmente, irmãos, muitos cristãos hoje estão tomando outras coisas, outras ideias e a própria ciência, ou então alguns gurus, e não o Senhor Jesus e a Bíblia, como alicerce de sua fé. Por exemplo, nos dias de hoje, toda a humanidade está sendo bombardeada por argumentos científicos que se dizem inerrantes, ou seja, são apresentados como verdades absolutas. E quando essas teorias, esses argumentos são apresentáveis, eles são apresentáveis de forma absoluta. E ninguém tem coragem de questionar, de levantar a mão e de fazer alguma pergunta. Por quê? Vai ficar constrangido, está todo mundo acreditando, por que eu não vou acreditar? O problema, irmãos, é que esses argumentos, ideias que divergem da palavra de Deus são fundamentos puramente humanos, falíveis, passíveis de erro. E a grande maioria deles, apesar de se dizer ciência, não é ciência. Não passam de meras hipóteses, que ainda precisam ser transformadas em leis, e depois, em teorias e depois em leis, depois de serem confirmadas. Mas não são, e nunca serão confirmados, porque não tem nenhuma base de sustentação. E, apesar de falíveis, os nossos filhos, não só através da escola, mas através da internet e da TV, aprendem a respeitar sem questionar essas ideias, os cientistas e todo esse lixo que lhes é apresentado. Nós não questionamos a falta de conhecimento. É normal não ter conhecimento. O que nós questionamos aqui, pode virar, página 2. O que nós questionamos aqui, irmãos, é o comodismo de a gente ouvir alguma coisa, por não estudarmos a palavra de Deus, nós aceitamos de uma maneira muito fácil. Então, para os adolescentes, pré-adolescentes, quando ouvir alguma coisa que diverge daquilo que você aprendeu desde pequeno, que diverge daquilo que você aprendeu na igreja, vá à palavra de Deus tirar a dúvida, Mas muitas vezes nós somos acostumados e acomodados a essa situação. E quando somos confrontados, você crê nisso? Não, eu não creio. Mas por que você não crê? Não, porque eu creio pela fé na palavra. Tudo bem, crer pela fé na palavra é uma responsabilidade de todos nós cristãos. Mas será que não haveria alguma coisa que nós poderíamos argumentar, baseado na palavra, que se transformaria num bom testemunho e talvez pudesse até converter aquela pessoa? Mas o grande problema, irmãos, pode mudar mais um, é que a palavra de Deus e a Bíblia, ela detém dois grandes títulos. O primeiro é de ser o livro mais vendido em toda a história da humanidade. Quem não tem pelo menos 2, 3 Bíblias em sua casa, é o livro mais vendido. Porém, como eu já disse semana passada, é o livro menos lido. E por ser o menos lido, ficamos sem argumentos. E por ficar sem argumentos, de uma maneira genérica, os cristãos são tidos como pessoas incultas, despreparadas, e que não têm nenhum argumento.
Então, lá nos Estados Unidos, dizem o seguinte: os cristãos são pessoas mais velhas, pessoas que não tiveram a instrução de 2º grau nem universidade, por isso que eles ainda creem na Bíblia. Então, isso é uma coisa que domina a nossa humanidade. Mas vamos ler Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Perdão, irmão, Hebreus 11. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Novamente, em que ou em quem está firmada a nossa fé? Esta série de 3 mensagens, então, irmãos, tem um único objetivo: a desafiá-lo a ler mais a palavra de Deus e se preparar para responder quando a sua fé for questionada. As mensagens estão sendo preparadas baseadas nos estudos do professor Adalto Lourenço, que é um cientista que trabalhou na NASA. E o Dr. Lourenço tem nos ajudado a entender a ciência de uma maneira simples, sem mistérios e sem mitos. E para respondermos aos questionamentos na sala de aula das escolas, de maneira firme, sem constrangimentos, nós precisamos entender um pouco dessas mensagens. Pode mudar mais um? Irmão, semana passada nós refutamos aqui uma mensagem que os cientistas, os homens que controlam a mídia dizem o seguinte: ora, a Arca de Noé é uma historinha para criança dormir, porque é impossível cientificamente colocar todos aqueles animais dentro da arca, né? E nós podemos, semana passada à noite, ver detalhadamente que Deus foi bastante específico quando Ele orientou a Noé. E nós vimos que todos os animais que Deus disse para colocar dentro da arca foram colocados e ainda sobrou muito espaço. Nós vimos também que os animais eram transportados pequenos e não adultos. Uma girafa adulta, média aí, perto de 5, 6 metros. Uma girafa bebezinho, no máximo 1 metro, 1,20 m. Então, era possível colocar todos dentro da arca. Aí vem outra argumentação: bom, e a alimentação para todos esses animais? Metade da arca, ou seja, 15 côvados, ficava dentro da água, né? A temperatura interna nesse terceiro pavimento, no segundo para terceiro pavimento, era muito frio, em torno de 4 a 5 graus centígrados. E os animais que lá estavam, principalmente os maiores mamíferos, estavam hibernando. Então nós vimos que desmontamos aqui toda essa teoria e os irmãos que estiveram aqui puderam comprovar. E nesta noite nós iremos tratar da origem do universo. Mas antes disso nós precisamos responder a uma questão que já foi levantada, né? Que é: os animais têm alma e irão para os céus? Essa é a minha preocupação aqui dos pré-adolescentes que têm seus pets, alguns morrem, eles sofrem, os animais ficam doentes, essas crianças estão sofrendo e trouxeram essa questão aqui. Os animais têm alma. Os animais vão para o céu. Eu vou encontrar o meu cachorrinho lá no céu? Essa, irmãos, é uma dúvida real que está na mente das crianças, né? Da Gabi, do Igor, eles têm essa dúvida. E essa questão, irmãos,
Parece que é algo assim simples, mas é muito sério, porque ela ganhou espaço na mídia em 2014, quando o Papa Francisco, num dos seus discursos, visando consolar um menininho que havia perdido seu pet, ele disse o seguinte: no céu iremos encontrar os nossos animais de estimação, dando assim uma esperança de salvação aos animais, e não só aos animais, mas toda a criação. Parece uma coisa ingênua, né? O Papa quis consolar um garotinho, mas quis consolar o garotinho com uma mentira, porque a Bíblia não afirma isso. Não. Nenhuma palavra do Papa é impensada. São discursos extremamente estudados, tudo é detalhadamente calculado. Não sai um A da boca dele se não tiver um grande respaldo. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que tanto os seres humanos, Gênesis 2:7, quanto algumas espécies de animais, Gênesis 7:15-22, têm o sopro de vida ou a alma. Isso é verdade. A diferença entre seres humanos e animais é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, além do homem possuir o corpo, na sua parte imaterial ele possui alma, que é o fôlego de vida, e possui também o espírito, que é o que faz toda a diferença. Assim, mais uma vez, essa declaração pensada e repensada do Papa levou a discussão para longe da Bíblia. Mas qual é o principal objetivo do Papa? O ecumenismo. O Papa quer o quê? Unir todas as religiões. Então ele está sendo simpático aos homossexuais, está sendo simpático aos muçulmanos, está sendo simpático a todo mundo. E nesse caso, nessa resposta que ele deu, né, ele se aproximou de quem? Dos espíritas. Por quê? Porque os espíritas acreditam que os animais, né, têm não só alma, mas espírito, que eles morrem, que eles vão reencarnar novamente. E mais, os espíritas acreditam que hoje você está aqui, se você morrer, amanhã você pode ser um cachorrinho, como o cachorrinho do menino. Então o Papa deu uma tacada de mestre, não só consolou com uma mentira o coração do menino, mas como se aproximou de quem? Dos espíritas. Mas não para por aí. Ele se aproximou também de quem? Dos evolucionistas. Afinal, nós seres humanos evoluímos de quem? Dos animais, do macaco, não é verdade? Não é isso que a gente aprende? Então, todas as falas do Papa são muito bem pensadas. Então ele matou 3 coelhos com uma única palavra. Consolou o menininho, aproximou a Igreja Católica dos espíritas e aproximou a Igreja Católica dos evolucionistas. Então, irmãos, a Bíblia, ela nos afirma o seguinte, que no novo céu e na nova terra haverá sim animais. E nós podemos ver na Bíblia que a Bíblia cita alguns animais, o lobo, o leão e diversos outros animais. Mas não diz que serão ressuscitados e que estarão lá. Por quê? Porque a constituição dos animais, apesar de ter alma, ter fôlego de vida, é diferente do homem que é semelhante a Deus. Mas lá nós teremos também pets, gatinhos, cachorrinhos, peixinhos, né? A minha neta estava lá assim sem entender como morreu o peixinho dela, né? Então é difícil para as crianças entenderem. Mas, Igor e Gabi, os animais têm alma, verdade. Eles sofrem quando estão doentes, sofrem. Eles gostam de estar perto de vocês, gostam. Mas eles são diferentes de nós, eles não são
iguais aos seres humanos. Deus nos criou de uma maneira toda especial, ok? Mas vamos mais um pouquinho, mais um slide. Eu não sei se vai dar para ler, mas ali, definição de alma, corpo e espírito. Então, na Bíblia, o ser humano, ele é formado de duas partes. Uma parte material, que é o nosso corpo, e uma parte imaterial, que é composta de duas subpartes, a alma, que é o fôlego de vida, e o espírito. A alma, não é? As criaturas que têm alma estão vivas. Coisas mortas não têm alma. Esse púlpito aqui, aquele gasofiláceo, é inerte, não tem vida, não é? Somente quem tem alma é que tem vida. A alma é parte de nós, é a parte que nos traz sentimentos, vontades, raciocínio. No caso dos animais, né, eles são irracionais, então eles agem por instinto, mas eles demonstram medo, raiva, alegria, mas eles não têm capacidade de analisar, questionar e para expressar sentimentos de forma racional. O espírito é a nossa ligação com as coisas espirituais de Deus. É o espírito que define as grandes influências da nossa vida. É o espírito que recebe, é o nosso espírito que recebe a influência do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da necessidade de arrependimento e de salvação. Romanos 8,16 diz o seguinte: por outro lado, o espírito, quando está em rebelião contra Deus, pode receber influências malignas. Ou seja, não há nenhuma criatura, né, neste universo igual ao homem, porque nenhuma outra criatura no universo possui espírito. E o corpo, ele é constituído por partes diferentes, né? Nós temos cabeça, tronco e membros, aquela clássica divisão, mas também temos pele, músculos, nervos, órgãos, ossos, que possibilitam a nossa interação com o mundo externo. Eu espero ter respondido essa questão. Os nossos queridos animais de estimação não serão salvos e não irão para o céu. Porém, lá no céu nós teremos também outros animais de estimação, está claro? Essa resposta é a resposta bíblica. Nós vamos avançar agora. Antes de tratar da origem do universo, nós vamos tentar entender qual é a origem das teorias e como é que elas surgem. Vamos procurar entender o que motiva o homem a buscar respostas para a sua existência e preencher o vazio que está em seu coração. Nós temos filósofos questionando esse vazio, buscando respostas. Por exemplo, o grande filósofo e escritor russo Dostoiévski, por volta dos anos 1850, ele escreveu: há no homem um vazio do tamanho de Deus. De igual modo, o cientista e matemático Blaise Pascal afirmou, bem antes, nos anos 1600, há no homem um buraco na forma de Deus. Os menos nobres Rolling Stones, que já ouviram falar, né? Aquelas camisetas com aquela lingona para fora, são os Rolling Stones. Eles escreveram uma música que reflete esse questionamento, né? É aquela música que em inglês diz: I can't get no satisfaction. Eu não consigo satisfação, porque eu tento e não consigo. Então a humanidade toda, desde o passado até o presente, busca a razão da sua existência. Busca preencher um vazio que está em sua alma. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Irmãos, sem Jesus nada faz sentido. Parece que sempre falta algo. O que é essa vida que nós vivemos? É uma vida de faz de contas.
faz de conta que eu sou feliz, faz de conta que eu estou bem, é uma vida de aparência. Portanto, só em Cristo você realmente irá encontrar o sentido da vida, vai preencher aquele buraco que existe dentro de nós. Vamos avançar mais um pouquinho. Aí. Da mesma forma, irmãos, os primeiros filósofos gregos, também demonstravam que tinham esse vazio e procuravam respostas. Eles tentaram entender a origem do mundo, a origem da sua existência, usando a razão. E eles encorajavam seus discípulos a discutir e argumentar e debater e propor hipóteses e teorias. E isso ocorreu por volta de 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Já havia essa inquietação na humanidade. Por exemplo, Tales de Mileto se perguntou: de que é feito o mundo? Chegou à conclusão que ele era feito de um único elemento, a água. Afinal, todas as coisas precisam de água para viver. É a chuva que faz as plantas brotarem da terra e toda a porção da terra termina na água. Ou seja, ele estava criando aí a lei ou a teoria da geração espontânea. Passaram-se 2400 anos até que essa teoria fosse derrubada. Hoje nós sabemos que essa teoria de Tales de Mileto estava totalmente errada. Mas toda a humanidade, por mais de 1000 anos, acreditou em Tales de Mileto. Nós temos também Platão. Platão queria saber qual é a existência, de todas as coisas, qual é a razão de todas as coisas. E ele também defendeu uma teoria. Ele defendia que as leis da natureza demonstravam uma criação racional. E, portanto, as leis não poderiam e não teriam condições de criar a natureza. Então, Platão, por volta do ano 350 a.C., já combatia Tales de Mileto, porque ele combatia a geração espontânea. O fato, irmãos, é que em toda a humanidade, fora do contexto judaico-cristão, todos buscam preencher esse vazio interior e buscar a origem da nossa existência. Ok? A primeira ideia que nós podemos tirar daqui, então: o homem busca preencher o seu vazio interior buscando respostas. Qual a origem do universo? E qual o propósito da minha existência? Ok. Irmãos, tanto a Bíblia como a ciência podem dar ao homem algumas respostas para essas questões. Muitas vezes as respostas são opostas. Todos sabemos que o grande problema dessa divergência se transformou numa disputa. Bíblia de um lado, ciência de outro lado. E hoje nas escolas e nos meios de comunicação ficou estabelecido o seguinte: nós somos evolucionistas. E nas escolas está proibido falar sobre a criação. Não se pode falar sobre a criação. Qual a origem do universo e qual o propósito da minha existência? Os cristãos, eles sabem essa resposta, porque está aqui na palavra de Deus. Mas alguns, como eu já falei, eles são um pouco preguiçosos, deveriam estudar um pouco mais para argumentar, defender a sua fé baseado na palavra. Será que existe realmente essa briga entre ciência e a Bíblia? Será que estão de lados totalmente opostos? Será que não há? Vamos procurar entender, irmãos. A ciência representa todo o conhecimento adquirido através da prática comprovada nas hipóteses. Então, só pode ser ciência quando alguém levanta uma questão, comprova a questão, tá certo? E desenvolve uma teoria. E mesmo assim as teorias podem ser contrariadas.
mas quando elas se transformam em leis, aí são indiscutíveis. Mas todas as leis da ciência até hoje, leis, eu não estou falando de hipóteses e suposições, nenhuma delas contraria a palavra de Deus, nenhuma das leis. Então, irmãos, hipóteses são conjecturas, especulações, previsões sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. Só que hoje, hipóteses são vendidas como leis, como verdades absolutas. Não, porque o cientista tal, no ano tal, afirmou isso. Você vai ficar o quê? Não sou cientista, não conheço. Afirmou, paciência. E é aí que gera esses atritos. Mas se os irmãos lerem os jornais, se interessarem, vocês vão ver que todo ano 2 ou 3 cientistas vêm a público pedir perdão porque mentiram em suas hipóteses e em suas teorias. Aqueles que ainda têm um pouco de ética, né? Incomoda, eles vêm a público e falam, não, eu estava mentindo, né? Então não passou de uma grande mentira. Como eu já disse, as teorias, por outro lado, precisam ter pelo menos um mínimo de comprovação, mas elas podem ser derrubadas, né? Agora, uma lei não, uma lei é uma afirmação que não se discute, como a lei da termodinâmica, o princípio da conservação da energia. Pode mudar. Eu gostaria de reforçar as implicações dos conceitos perante a nossa sociedade. Quem defende a teoria da evolução é considerado pela sociedade como uma pessoa de alta reputação, pessoa inteligente, estudada, antenada, conectada. E quem defende a palavra de Deus e o cristianismo é considerado pela sociedade como ignorante, sem estudo, despreparado, desconectado. Alguém que não pensa e que vive em função de dogmas. Pode mudar. Irmãos, a teoria da criação, eu estou falando da criação, a teoria da criação é um termo científico, formado por um conjunto de hipóteses científicas testáveis, através das quais os cientistas concluíram que os processos naturais e as leis da natureza não são capazes de trazer à existência o universo. A vida é complexa demais, né, para justificar a existência. Então, o criacionismo não é um conceito bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia a teoria do criacionismo. Você vai encontrar Gênesis 1:1. Deus criou o mundo, isso é indiscutível. Mas a teoria é uma teoria científica, né? E o que quer dizer criacionismo? Criação, ato ou processo pelo qual algo é trazido à existência. E o sufixo ismo, sistema de princípios. Então, o criacionismo não é uma terminologia religiosa. Então, a segunda ideia, a teoria da criação, bem como a teoria da evolução, são termos científicos e não religiosos. Mas hoje há uma mistura. Quando você fala, não, eu sou criacionista, não, você é bíblico. Não, nós estamos falando de ciências e não da Bíblia. Eu creio na palavra, eu defendo a minha fé, mas criar a teoria da criação e teoria da evolução é a ciência discutindo com a ciência. Você pode me dizer um nome de um cientista que defende a teoria da criação e que crê em Deus? Difícil, né? Tem algum cientista aí que defende a teoria da criação? Será que existe algum cientista que também crê? Será que em algum momento a Bíblia e a ciência são compatíveis? Mas se eu perguntar aqui, cite um cientista da teoria da evolução, todos respondem rapidamente, Darwin, né? Não, está na ponta da língua de todo mundo. Mas quando fala de uma teoria criacionista, ninguém lembra. A impressão que nós temos por causa disso é o quê? A ciência diz uma coisa, a Bíblia diz outra,
e a Bíblia é uma história de criança. Não se sustenta nos dias de hoje. É isso que a mídia vende, é isso que as escolas vendem, que os professores ensinam. Pode mudar o próximo quadro? Estão vendo esses cientistas? São apenas alguns, poucos cientistas que eu listei, porque a quantidade é tão grande que eu teria que ficar um mês aqui citando eles, né? Então, além dos filósofos como Platão, e além do Adalto Lourenço, que é cientista, né? Nós temos uma lista enorme de cientistas reconhecidos que são criacionistas, mas ninguém fala isso, fala do que ele desenvolveu, mas não fala que ele é criacionista. Começando com Francis Bacon lá atrás. Ele estabeleceu a base de toda a metodologia científica. Galileu Galilei era físico e astrônomo. Blaise Pascal, astrônomo. Robert Boyle, pesquisador da química. Isaac Newton, pesquisador na física. James Parkinson, todos sabem que é da medicina, né? Mal de Parkinson. John Fleischmann, criador do Observatório de Greenwich. Nós temos hoje aquelas faixas de hora em cada região do mundo, foi um trabalho desenvolvido por ele. George Mendel, pesquisador da genética. James Maxwell, pesquisador do magnetismo. James Joule, precursor das leis da termodinâmica. Richard Howell, ele começou a ciência junto com Darwin, mas depois ele se afastou. Ele instituiu a palavra dinossauros. Antes de George Howell não existia a palavra dinossauros. Ele foi que cunhou essa palavra. Samuel Morse, inventor do telégrafo. John Dalton, pai da teoria atômica moderna. Esses são alguns poucos cientistas do passado que nos seus livros, nos seus escritos, defendiam a criação e criam em Deus. Mas isso é pouco divulgado hoje. Só se fala em quem? Darwin, que veio muito depois. E nos dias de hoje, será que nós temos cientistas importantes que são cristãos? Irmãos, nós temos centenas. Eu selecionei 3 aqui, que são 3 que eu conheço, que eu já li os seus escritos, não é? Então eu posso falar um pouco dele. O primeiro dele é Francis Collins. Francis Collins, ele era ateu. E ele é diretor do Instituto do Genoma Humano nos Estados Unidos. Cristão e crê na teoria da criação. Enquanto ele desenvolvia suas pesquisas, ele se converteu. Alistair McGrath, ele é bastante conhecido no meio evangélico, né? Ele é professor de biologia molecular na Universidade de Oxford, a segunda universidade mais antiga e mais importante do mundo, fica lá na Inglaterra. Alistair McGrath escreveu centenas de livros, muitos deles livros teológicos. E a cientista Jennifer Wiseman, astrofísica do Centro de Voos Espaciais da NASA. O Francis Collins, Alistair McGrath e Jennifer Wiseman estão vivos, vivem nos nossos dias. Por que a gente não ouve falar deles? Por que a gente não ouve falar da teoria da criação e só ouve falar de Darwin e da evolução? Então, queridos, existem milhares e milhares de cientistas sérios, importantes, que defendem a teoria da criação. É bom que os pais tentem memorizar ou aprofundar esse estudo para ajudar seus filhos quando forem confrontados nas escolas. Terceira ideia da nossa mensagem de hoje, pode mudar. A frase é de Francis Bacon. Olha o que ele escreveu, irmãos. Eu prefiro crer que todas as fábulas e lendas são verdadeiras do que crer que o universo é fruto do acaso. Francis Bacon, cientista. Vamos avançar mais um pouco. Só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade
e as leis do universo, a criação por um Deus onisciente e onipotente. Henri Margenot, 1992. Ele escreveu um livro chamado Cosmo, Bios e Theos. Pode ser comprado na Livraria Cultura, custa R$ 227. Esse livro, irmãos, Cosmos, Bio e Theos, foi escrito não só por ele, ele foi o coordenador. 60 cientistas da atualidade escreveram esse livro, um único livro, 60 cientistas. Desses 60 cientistas, 24 ganharam prêmio Nobel da ciência, cada um na sua área, quase a metade. E eles afirmam isso, né? Só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. A criação por um Deus onipotente e onisciente. Não temos que ter vergonha de defender a criação, porque naquilo que a ciência é séria, não entra em contradição com a palavra de Deus. Vamos avançar mais um pouco. Quando a gente fala de criacionismo, irmãos, gera-se muita confusão, né? Tem 3 tipos de criacionismo. Você tem os cientistas, esses que eu falei, eles não trabalham com pressuposições religiosas. Quando eles vão trabalhar as suas pesquisas, eles têm hipóteses científicas, né? Não religiosas, mas as conclusões que eles chegam têm implicações religiosas. Nós temos o criacionismo religioso, que é péssimo, é um atraso de vida, né? Trabalha com pressuposições religiosas e não tem implicações científicas. Por exemplo, o hinduísmo e tantas outras seitas que tem por aí. E nós temos o criacionismo bíblico, trabalha com pressuposições religiosas, aquilo que a Bíblia diz, e tem implicações científicas. Se completam aqui esses 2 campos. Mais um ponto. Criacionismo científico. Não, pode mudar mais um. Aí. Criacionismo científico, baseado em evidências, leis, lógica e testes científicos. Religioso, não está relacionado com as ciências, hinduísmo. Bíblico, não deve ser contra evidências, leis, lógica, testes científicos, porque nunca encontrou divergência com o criacionismo científico. Pode mudar mais um? Por exemplo, irmãos, nós ouvimos, né? Melhor, quando a gente vê o mapa mundo, o que a gente vê? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica, não é isso que a gente vê? Mas existe uma teoria chamada deriva dos continentes. Essa teoria foi proposta pelo cientista e meteorologista alemão Alfred Wegener em 1912. Até então, o mundo era todo disperso. Mas ele desenvolveu uma teoria chamada deriva dos continentes. Ele argumentava que no momento da criação havia um único continente. E o nome desse continente foi batizado de Pangeia. E a partir da criação ele começou a se afastar. Abram suas Bíblias em Gênesis 1, versículos 9 e 10. Gênesis 1, versículos 9 e 10. Gênesis 1 trata do que? Da criação. O que o Senhor Deus fala? Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Ajunte-se as águas em um só lugar, e apareça o quê? As porções dos continentes? Não, a porção seca. Ou seja,
não há divergência na ciência séria e na palavra de Deus. Nós podemos conciliar sem nenhuma dificuldade essas duas ideias, irmãos. Então vejam que nesse caso, a ciência confirmou o que a Bíblia já havia dito a respeito da criação do universo há milhares de anos atrás. Ok. Semana passada nós vimos a teoria defendida por Aristóteles, que dizia que matéria inanimada poderia produzir seres vivos. Lembram daquela ideia? Um queijo embrulhado num pano, no trapo e com pão, se deixado num canto, ele vai gerar o quê? Rato. E a humanidade acreditou nisso por muitos e muitos anos. Eles afirmavam o que também? Se você deixar dentro desse pote aqui aberto um pedaço de carne, esse pedaço de carne vai gerar larvas. Como é que pode algo que não tem vida, um pedaço de pão com queijo, um pedaço de carne gerar vida? Até que alguém, já no final do século XVII, disse o seguinte: tudo bem, põe um pedaço de carne aqui e tampa o vidro. Não apareceu nada. O outro que estava ao lado, vira e mexe, vinha uma mosca que pousava na carne e depositava os ovinhos. Depois de algum tempo, aparecia o verme. Se você deixar aqui na igreja pedaço de pão com trapo e queijo, o rato vai dar um jeito de entrar aqui. Você vai ver o rato, está vendo? Gerou rato. Então, a ciência, irmãos, ela é complexa, nós temos que estar atentos, e nós temos que confiar na palavra de Deus e não em toda e qualquer ciência. Vamos avançar mais um pouco. E hoje, pastor, além de Darwin, nós temos aí a teoria do Big Bang. Alguém já ouviu falar na teoria do Big Bang? Todo mundo já ouviu falar, Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 15 bilhões de anos atrás. 10 a 15 bilhões de anos atrás. E o termo explosão refere-se a uma grande quantidade de energia liberada, criando espaço e tempo, porque antes dessa explosão não existia nada. Antes da explosão, eles estão de acordo com a Bíblia, não existia nada. Mas houve a explosão, e aí gerou espaço, gerou tempo, gerou todo o universo, todas as galáxias, os planetas, os seres humanos, os pets, gerou tudo. Mas isso foi há 15 bilhões de anos atrás. E o universo vem devagarinho, evoluindo, 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 evoluindo. Então, eles admitem o quê? Antes dessa explosão, havia uma mistura de partículas subatômicas. Os quarks, elétrons, neutrinos e outras partículas que se moviam com alta velocidade, a velocidade da luz. Eles se encontraram, houve uma grande explosão, e aí surgiu o Big Bang, e aí surgiu a vida. A maior parte da humanidade crê piamente nisso. Crê piamente nisso. Pode avançar mais um pouco. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, ou o Big Bang em inglês. E essa teoria do Big Bang, ela foi anunciada em 1948 pelo cientista russo Georges Gamow e o astrônomo belga Georges Lemaitre. Essa teoria, irmãos, ela é mais nova que o irmão Armando, irmão Armando? Em 48 o senhor já tinha nascido, ou não? Em 1948 o senhor já tinha nascido. Então o senhor é mais antigo que essa teoria, e todo mundo acredita nela.
Eles só não explicam quem criou as partículas subatômicas, quem criou os elétrons, os prótons, os nêutrons, neutrinos e quarks. Quem criou isso? Não, isso eles já estavam lá presentes antes de tudo, não é? E vai na escola dizer que você é contra a teoria da evolução, teoria do Big Bang, e responder na prova que você não concorda, vai ser punido. Irmãos, próximo quadro. Acho que não dá para ver muito bem, né? Mas aí mostra a explosão e o que aconteceu nesses 14 bilhões de anos, a criação de tudo. Irmãos, é possível obter evidência dessa explosão, demonstrar logicamente, estabelecer e fazer testes físicos ou científicos que explique essa explosão, ou mesmo como surgiram essas partículas subatômicas. Por mais fácil que isso possa parecer para alguns cientistas, é mais fácil crer em Papai Noel do que crer nessa história de 14 bilhões de anos. E a maioria da humanidade aceita. Agora não sei por quanto tempo. Pode mudar mais um. Aqui não vai dar para ver, mas é o seguinte. Teve o Big Bang, né? E demorou 10 bilhões de anos para nascerem as estrelas. 5 bilhões de anos para nascer o Sol. 4 bilhões de anos para se formar a Terra. E 3,8 bilhões de anos para formar os oceanos. É tudo muito longo, né? Por isso, quando a gente vê alguma coisa, alguém descobre o dente. Esse dente era de um dinossauro que viveu há, sei lá, 150 milhões de anos atrás. Oh, esse cara é um gênio, como é que ele consegue descobrir que um dente do dinossauro que viveu há 150 bilhões de anos? Irmãos, o que acontece? A primeira coisa que derruba a teoria do Big Bang é o tempo. Eles precisam de muito, mas muito tempo para justificar sua teoria. Então as coisas levaram bilhões de anos para acontecer até chegar ao homem. Por isso que eles têm que falar que um dinossauro tem 150 bilhões de anos. Que acharam o esqueleto do homem de Neandertal, não sei o quê, que tem não sei quantos bilhões de anos. E gera uma confusão, ninguém consegue provar o contrário, e fica essa salada que todo mundo acredita. Irmãos, pode mudar mais um. A grande ideia. Os cientistas sabem que a natureza pode produzir e o que ela não pode produzir. Portanto, o que não pode ser produzido só pode ter sido criado e criado por Deus. Tudo aquilo que eles não conseguem explicar é porque não pode ser criado. Quando eles defendem a teoria da evolução, mas tem um elo perdido. Eles vão continuar eternamente procurando esse elo perdido e que não vão achar nunca para justificar a teoria. A mesma coisa do Big Bang, vai passar uma eternidade e eles não vão conseguir justificar. Eu peço que os irmãos abram novamente em Gênesis 1, nós vamos ler rapidamente apenas os 10 primeiros versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento
no meio das águas de separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento, e assim se fez. Chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Irmãos, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, não tenha vergonha de defender a sua fé. Não tenha vergonha de falar que a criação é a maneira pela qual o universo foi feito, foi Deus que fez. Nós não temos que ter vergonha nenhuma de defender a nossa fé, pois ela está firmada na palavra. Não temos que ter vergonha, mas nós devemos sim ter muita vergonha, mas muita vergonha mesmo, de murmurarmos às vezes até contra Deus. Nós temos que ter muita vergonha, irmãos, de não sermos gratos, de não reconhecermos o que Deus faz por nós. Nós temos que ter vergonha de sermos tão egoístas. Nós temos que ter vergonha, sim, e confessar perante Deus, né? Porque nós não amamos ao nosso próximo. Nós temos que ter vergonha, sim, de julgar o nosso irmão, sem olhar a trave que está no nosso olho. Nós temos que ter vergonha, e muita vergonha, de não honrarmos a Deus. E finalizando, irmãos, nós temos que ter muita vergonha de nos escondermos, nos encolhermos e não testificarmos a nossa fé perante todo, seja em qualquer lugar. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui gratos, Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós. Palavra essa que foi escrita, inspirada por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Palavra esta que chegou até nós e ela foi preservada por milhares de anos. E hoje nós podemos ter esse conhecimento da Tua revelação específica. E o nosso coração é grato por isso, ó Pai. Mas nós queremos também reconhecer o nosso pecado. Nós não estamos sendo dignos dessa palavra, não estamos sendo dignos do sacrifício do Teu Filho Jesus. Por isso nós clamamos, perdoa-nos e ajuda-nos a mudar a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.